Graças aos gráficos de computador, nós já acostumamos completamente com qualquer tipo de criatura estranha. Nem mesmo seres que parecem saídos da imaginação, criados por algoritmos complexos, conseguem mais nos surpreender. Olá, pessoal! Mas não se deixem convencer tão facilmente assim. Na verdade, existem na natureza animais reais que não foram desenhados e que parecem tão absurdos que não apareceriam nos seus sonhos. E quando você vê a aparência deles, acaba ficando de boca aberta sem nem perceber. Só não façam isso debaixo d'água. Lá o básico é manter a boca bem fechada. Isso porque hoje vamos falar sobre criaturas marinhas, mais especificamente sobre os habitantes do Mar Vermelho. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. Se esse mundo hoje fosse um grande palco, seria difícil imaginar um cenário mais perfeito que o Mar Vermelho para criaturas tão bizarras quanto essas. Então, sem mais demora, vamos começar o nosso vídeo de hoje. A geografia do Mar Vermelho. Antes de entrarmos nas criaturas do Mar Vermelho, vamos primeiro dar uma olhada geral no próprio mar. O Mar Vermelho é um mar interior estreito e alongado, localizado entre a costa nordeste da África e a Península Arábica. Ao sul, ele se conecta ao Golfo de Aden pelo Estreito de Bab el-Mandeb, seguindo depois para o Mar da Arábia e mais adiante para o Oceano Índico. Ao norte, o Canal de Suez liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Seguindo para leste, a partir da extremidade sul do Mar Vermelho e atravessando a Península Arábica, depois de cerca de 2.050 quilômetros, chegamos ao Estreito de Hormuz, que neste exato momento está atraindo a atenção do mundo inteiro. É uma condição geográfica realmente única. A área do Mar Vermelho é estimada entre aproximadamente 438.000 e 450.000 quilômetros quadrados, e sua profundidade máxima, dependendo da fonte, chega perto dos 3 quilômetros. Em tamanho, ele é comparável ao Mar Negro, com cerca de 420.300 quilômetros quadrados, e ao Mar Báltico, com cerca de 377.000 quilômetros quadrados, mas em profundidade supera os dois com facilidade, especialmente o Mar Báltico. E isso não é surpresa. O Mar Vermelho é especialmente uma zona de rift, localizada entre as gigantescas placas tectônicas da África e da Ásia. Essa região continua ativa até hoje. E aqui ocorre a separação entre a placa arábica e a placa africana, mais precisamente a placa núbia. Dependendo do ponto do rift, a velocidade dessa expansão varia, mas gira em torno de 1 centímetro por ano, podendo ser um pouco mais lenta ou mais rápida em algumas áreas. Isso significa que o Mar Vermelho aumenta cerca de 1 metro de largura a cada século. Achou isso lento demais? Talvez seja mesmo. Mas mesmo nesse ritmo em escala geológica, o Mar Vermelho pode acabar se transformando em uma verdadeira bacia oceânica no futuro. Claro que se isso acontecer, não será em apenas algumas centenas de anos, mas em dezenas de milhões de anos. Atualmente, o Mar Vermelho se diferencia bastante dos oceanos do mundo por apresentar uma salinidade extremamente alta, em torno de 41 a 41 partes por mil. Em outras palavras, esse mar contém mais de 40 gramas de sal por quilo de água, um valor claramente acima da média global dos oceanos, que é de 35 gramas. O motivo para essa salinidade tão elevada é que quase não há entrada de água doce dos rios, além de a quantidade de chuva ser extremamente baixa. Como o Mar Vermelho é um dos mares mais quentes do planeta, a intensa evaporação causada pelo clima quente acaba elevando ainda mais a concentração de sal. No verão, a temperatura da superfície chega a ficar entre 28 e 32 graus, e mesmo no inverno permanece entre 22 e 24 graus. E o mais impressionante é que mesmo nas grandes profundidades, a temperatura da água nem sempre diminui. No Mar Vermelho já foram identificadas dezenas de piscinas de salmoura de alta salinidade localizadas nas profundezas. Algumas delas estão relacionadas à atividade hidrotermal e contêm grandes quantidades de metais dissolvidos. Por exemplo, na Atlantis do Egito, a salmoura atinge cerca de 68 graus, com uma salinidade extrema de aproximadamente 250 partes por mil, além de praticamente não conter oxigênio. Olhe, mas não toque. Em um ambiente tão incomum como esse, não é surpresa que os seres vivos também tenham evoluído seguindo regras próprias. Mas, de certa forma, ainda dá para dizer que esse é um ambiente relativamente amigável para os humanos.
Aqui não existem grandes predadores marinhos e no máximo encontramos tubarões. E mesmo esses tubarões aparecem relativamente raramente nas áreas costeiras e nos arredores dos recifes de coral. Isso acontece porque quase não há entrada de água dos rios nesse mar, o que reduz a quantidade de nutrientes para o plâncton e, como consequência, também diminui a formação dos grandes cardumes que os tubarões costumam procurar. Além disso, nem todos os tubarões gostam de águas tão quentes e salgadas como essas. Entre os tubarões potencialmente perigosos para os humanos, o mais comum por aqui é o tubarão galha-branco oceânico. Mesmo assim, encontros desse tipo não acontecem com tanta frequência e geralmente ocorrem longe das áreas turísticas mais movimentadas. Ainda assim, o que realmente exige cuidado nesse mar não são os grandes predadores, mas criaturas bem menores e muito mais discretas. Entre elas existem várias que parecem totalmente inofensivas à primeira vista, mas que podem causar danos graves ou até colocar a vida em risco se forem tocadas sem querer. Então, vamos conhecer algumas dessas criaturas. Peixe-pedra. O peixe-pedra, conhecido também pelo nome inglês de stonefish, ocupa com autoridade o topo da lista das criaturas mais perigosas do Mar Vermelho. A aparência dele lembra um pedaço de coral morto ou uma pedra coberta de musgo, cheia de saliências, parecida com verrugas, e como ele permanece completamente imóvel, é extremamente difícil perceber que aquilo é realmente um ser vivo. Essa pedra fica ali parada em silêncio, totalmente camuflada entre os corais e rochas verdadeiros ao redor. Mas no instante em que alguém tenta pegar essa suspeita pedrinha para olhar melhor, vários espinhos poderosos da nadadeira dorsal atravessam a sua mão, e cada um deles está ligado a glândulas de veneno. E nem é preciso ser atingido pelos 13 espinhos. 1 ou 2 já bastam para injetar um veneno extremamente forte, capaz de afetar o sistema nervoso e até o coração. Logo após a ferroada, a vítima é tomada por uma dor absurda, literalmente insuportável, e pode entrar em estado de choque e perder a consciência em poucos instantes, o que é obviamente desastroso quando se está debaixo d'água, não é mesmo? Mesmo que a pessoa consiga chegar à costa sem desmaiar, sem tratamento médico adequado, os tecidos da área atingida podem necrosar. E depois disso ainda existe o risco de paralisia ou, no pior dos casos, parada cardíaca. Essa criatura perigosa simplesmente não conhece piedade. E ninguém sabe disso melhor do que os funcionários que trabalham nos resorts egípcios de Sharm el-Sheikh e Hurghada. Os relatos de turistas e mergulhadores que pisaram sem querer em um peixe-pedra ou tocaram nele por descuido se tornaram um forte aviso para todos que esquecem a regra de ouro do Mar Vermelho. Olhe apenas, não toque. Coral de fogo, Millepora. Ele não é tão perigoso quanto o peixe-pedra, mas é muito difícil diferenciá-lo de um coral comum e aparentemente inofensivo. E isso é uma pena, porque muitos corais são realmente lindos. Principalmente debaixo d'água, quando ainda estão vivos e cobertos por seus tecidos coloridos, os corais chegam a ser de tirar o fôlego. Mas depois que são retirados da água, eles morrem rapidamente, perdem aquelas cores vibrantes e deixam apenas o esqueleto branco de calcário. Por isso mesmo, o melhor jeito de admirar os corais é no ambiente natural deles, dentro da água. Aliás, apesar do nome e da aparência parecida, o coral de fogo não pertence aos verdadeiros corais, mas sim a organismos coloniais da classe de hidrozoários. Por causa da beleza e da aparência semelhante à dos corais, muita gente acaba nadando bem perto dessas criaturas estranhas, parecidas com rochas, e sente vontade de tocá-las. Mas isso é algo que jamais se deve fazer no Mar Vermelho, porque no instante em que você encosta nele, percebe imediatamente que cometeu um grande erro. O contato com o coral de fogo provoca uma dor intensa e ardente quase na mesma hora, além da vermelhidão na pele, erupções e bolhas. Em algumas pessoas, a reação alérgica pode ser tão forte que chega a exigir hospitalização. Peixe-leão. No caso do coral de fogo, para a maioria das pessoas, tudo termina apenas em dor. Mas com o peixe-leão, a situação é diferente. Uma criatura tão bonita assim faz qualquer pessoa querer chegar mais perto, né? O peixe-leão é um dos peixes mais belos de todo o Mar Vermelho. O corpo coberto de listras finas, as longas nadadeiras abertas e o jeito lento e elegante de nadar deixam qualquer um fascinado. Pela aparência, ele parece extremamente calmo, quase como um peixe ornamental. Mas recomendamos fortemente que você jamais se aproxime dessa criatura.
Isso porque as nadadeiras desse peixe são cheias de espinhos afiados e venenosos. E ser atingido por esses espinhos é muito mais perigoso do que uma queimadura causada pelo coral de fogo. Além da dor intensa, a vítima pode sofrer com inchaço, tontura, náusea e, em alguns casos, até perder a consciência. Agora imagine uma criatura tão perigosa nadando calmamente ao seu redor em um mar cristalino, cercado por corais coloridos. Parece uma cena saída de um sonho, não parece? Na prática, o peixe-leão quase nunca foge e costuma se aproximar tranquilamente dos mergulhadores. Ele simplesmente não parece se importar nem um pouco com o fato de os humanos serem centenas de vezes maiores do que ele. Por isso, mergulhadores menos experientes acabam tentando tocar nesse peixe de aparência fantástica ou tirar fotos o mais perto possível. E você já entendeu muito bem que isso é algo que definitivamente não se deve fazer. Estrelas do mar. No Mar Vermelho existem várias espécies de estrelas do mar que é melhor não tocar com as mãos nuas. A mais conhecida delas é a chamada coroa de espinhos, nome científico Acanthaster plance, uma espécie com um nome bastante sugestivo. A característica mais fácil de notar na coroa de espinhos é o seu tamanho consideravelmente grande. Ela pode atingir entre 40 e 50 centímetros de diâmetro, e o número de braços varia de 8 até 21. O que a diferencia de uma estrela do mar comum são os longos espinhos espalhados pelo corpo inteiro, desde o disco central até as pontas dos braços, afiados e extremamente venenosos. Assim como muitas outras estrelas do mar, a coroa de espinhos vive nos recifes de corais e se alimenta deles. Sua coloração varia entre tons de verde acinzentado e laranja avermelhado, exibindo cores de alerta bastante chamativas em meio aos corais. As estrelas do mar, incluindo a coroa de espinhos, são criaturas noturnas, então só é possível vê-las se movimentando durante a noite. Durante o dia, elas costumam ficar descansando tranquilamente sobre os recifes, em profundidade de até 20 metros. E a aparência delas realmente impressiona. Justamente por isso, muita gente acaba sentindo vontade de pegá-las nas mãos ou adicioná-las à coleção. Mas isso é algo que jamais deve ser feito. Os espinhos da coroa de espinhos são extremamente perigosos. Eles quebram facilmente ao entrar em contato com a pele, e remover os fragmentos depois é muito difícil. É através desses espinhos que o veneno entra no organismo. A ferroada provoca uma dor intensa e ardente que pode durar várias horas. A área atingida incha bastante e fica vermelha, e a pessoa também pode sentir náusea, vomitar e ter um mal-estar generalizado. E se os espinhos não forem retirados rapidamente, isso ainda pode levar a inflamações crônicas e infecções secundárias. Claro que as criaturas apresentadas aqui são apenas uma pequena parte dos animais perigosos que habitam o Mar Vermelho. Na realidade, existem muitos outros, e seria impossível mostrar todos em um vídeo curto como esse. Quem sabe em outra oportunidade a gente volte a falar mais sobre esse tema. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistir até aqui. E a gente se vê de novo aqui no canal Pipa no próximo episódio. Um forte abraço e até mais.